Olá, meu nome é Mônica Barros, eu sou professora de Sociologia e estarei com vocês nessa aula de Ciências Humanas, na nossa aula número 1. A minha formação é graduação em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia, com área de concentração em Sociologia da Cultura. O tema da nossa aula, como eu já disse, é trabalho. Vejamos então. Opa! Vamos colocar a câmera no lugar certo. Pronto. Como vocês viram nessa aula, no texto da apostila, nós tivemos três tipos de formas de trabalho. No período antigo, tanto na Grécia como em Roma, era comum a escravidão. Depois nós tivemos, por ocasião da Idade Média, uma nova forma de trabalho que nós chamamos de servidão, e a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, nós temos o trabalho assalariado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de trabalho e vou deixar aqui para vocês um desafio, né? Não é um exercício, mas é um desafio a vocês. Vejamos. Quando nós falamos da escravidão no período antigo, né, tanto na Grécia quanto em Roma, e a escravidão, é preciso dizer que nós tivemos escravidão nos continentes europeus, Grécia e Roma, por exemplo, tivemos escravidão no continente asiático e tivemos escravidão no continente africano. Vamos ver um pouquinho. Quando nós falávamos, né, sobre a escravidão no período clássico, o que acontecia? Acontecia que determinados indivíduos, pela sua procedência social, né, pela sua condição social, eles eram considerados escravos e cabia a eles desempenhar o trabalho, né, fazer o serviço. E o que nós chamamos de trabalho? Trabalho significa um esforço físico, que pode ser um esforço mecânico ou um esforço intelectual, por exemplo, para desenvolver atividades que são consideradas importantes para a nossa sobrevivência, para o nosso sustento. Uma definição bastante conhecida sobre trabalho diz que o trabalho é a ação humana sobre a natureza, se apropriando da natureza e transformando a natureza para a satisfação das nossas necessidades, para atender às nossas necessidades. As nossas necessidades naturais, biológicas, por exemplo, tenho sede, eu preciso saciar a minha sede. Então, eu preciso consumir algum líquido. Pode ser água, pode ser um refrigerante, pode ser um suco. E veja, que água é essa que eu vou beber, né? Eu, normalmente, vou até a cozinha, tiro da torneira do filtro a água, coloco num copo e bebo. Perceba, para que essa água chegasse ao meu copo, né, para que eu pudesse me servir, várias pessoas anteriormente desenvolveram atividade no sentido de captar essa água, armazenar a água, tratar a água, fazer a distribuição que chegasse até o bairro em que eu moro, até a minha casa e da minha casa, para que ela chegasse até o filtro. Outras pessoas desenvolveram atividade no sentido de fazer, né, toda a ligação hidráulica que me permitisse beber a água do filtro, né? Então, o trabalho vai consistir nesse conjunto de atividades, ou seja, em todas essas atividades que foram necessárias para que eu pudesse satisfazer a minha necessidade natural, que era beber água. Então, eu vou beber uma água tratada, filtrada, numa temperatura adequada na minha casa, mas teve toda uma série de atividades anteriores que me permitisse isso. Isso nós chamamos de trabalho. Então, no período antigo, os indivíduos que faziam tarefas, né, esse tipo de tarefa, eles eram considerados escravos. Eles não tinham remuneração, qualquer remuneração, e eles não tinham uma participação social na vida da cidade, naquela sociedade. Eles eram serviçais.
Quando nós chegamos na Idade Média e a forma de garantir o sustento, né, quer dizer, o sustento vinha das atividades rurais, né, da plantação, da pecuária, né, esqueci uma palavra, nossa, né? No tratamento dos animais, na criação, chegou a palavra, na criação de animais, e quem fazia essas tarefas eram aqueles indivíduos que pertenciam aos estratos mais baixos da sociedade. Eles eram considerados servos. Eles trabalhavam nas propriedades rurais, eles também não recebiam qualquer remuneração, né? Eles tinham direito pelo próprio tipo de trabalho que desempenhavam. Eles moravam nas terras dos seus senhores, naquelas propriedades rurais nas quais eles trabalhavam, e eles podiam ter ali próximo à casa deles, né, o lugar em que eles moravam, eles poderiam ter ali um pedacinho de terra para plantar, para criar alguns animais, para garantir o próprio sustento. A partir da Revolução Industrial, a partir da mecanização, né, da introdução, quer dizer, mecânico já era, porque o trabalho físico, né, é um trabalho mecânico, é um movimento humano que vai desempenhar, né, que vai desempenhar essa atividade. Com o processo de industrialização, né, e a incorporação de máquinas, né, na produção daquilo que era necessário, né, volto a dizer, para satisfazer as nossas necessidades básicas, também as nossas necessidades sociais. Por exemplo, nós precisamos proteger o nosso corpo com relação às temperaturas, né, às variações de temperaturas. Então, nós precisamos proteger. Né? Podemos proteger, por exemplo, com uma faixa de tecido, com um cobertor, com uma camiseta, com um casaco. Veja, um casaco com um tecido azul ou um casaco de lã, essa escolha já diz respeito à nossa necessidade social, aquilo que nós podemos adquirir e aquilo que, né, podendo adquirir, nós fazemos a nossa escolha. Com esse processo de industrialização, né, a introdução das máquinas na produção de bens, nós passamos a ter uma outra forma de trabalho, que é o trabalho assalariado. Então, os indivíduos, né, a sua força de trabalho, ou seja, né, o esforço que eles faziam para poder produzir, esse esforço ele era retribuído com uma remuneração, com um salário. E vimos também na nossa apostila, né, que essa forma de organização do trabalho nas indústrias, né, ela sofreu modificações, o modo como os indivíduos se organizavam, sofreu modificação ao longo dos anos, a partir, né, da passagem do século XVIII para o século XIX. Foi introduzido um método de organização da produção, chamado método taylorista, né, que organizou os indivíduos. Primeiro, identificou todos os movimentos dos indivíduos na indústria no seu dia a dia. Quer dizer, qual é a movimentação desse indivíduo? Ir até um determinado setor, buscar uma caixa de material, por exemplo, colocar sobre a sua bancada, desenvolver determinada atividade, pegar essa caixa, né, já beneficiada, ou seja, que já foi trabalhada e levar a determinado setor. Então, todos esses movimentos, eles foram identificados, eles foram cadastrados e o modo de fazer, né, como é que cada um desses movimentos era feito, foi registrado. Daí a origem dos manuais de instruções. E essa movimentação também foi cronometrada, de forma a saber exatamente qual era o tempo gasto em cada fase da produção. E a partir daí era possível planejar a redução desse tempo, para que, reduzindo esse tempo, por um lado, o custo da produção ele pudesse diminuir, né? Porque se produz mais rápido, gasta-se menos, por exemplo, energia elétrica, ou diminuindo o tempo da produção, pode-se produzir mais numa mesma jornada de trabalho.
Esse método ainda sofreu uma mudança, né, um aperfeiçoamento quando foi introduzido na indústria do Henry Ford, né, na indústria automobilística, porque o Henry Ford ele desenvolveu as esteiras, né, mecânicas, que eram esteiras como se fossem passarelas, né, que elas iam levando aos setores aquele material necessário para desempenhar determinada tarefa e depois da tarefa concluída, levada ao setor seguinte. Então, dessa forma, os empregados, os assalariados, eles se movimentariam menos na indústria. E com isso, novamente, diminuía o tempo gasto na produção e naquela mesma jornada poderia-se produzir mais. E agora eu quero fazer um desafio a vocês. Quando nós falamos do trabalho escravo, né, da servidão e do trabalho assalariado, a gente consegue perceber, né, com mais facilidade o que é trabalho. Mas eu disse que o trabalho é aquele esforço físico, é aquele conjunto de atividades, né, que nós fazemos, gastamos o nosso esforço, a nossa energia, que pode ser mecânica e também intelectual, né, nós pensamos, planejamos para poder fazer, aprendemos como fazer, que é necessário, esse tipo de trabalho é necessário para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. E qual é o desafio? Nesse período de pandemia, muitos e muitas de nós teve que levar o seu trabalho, aquele que era feito, né, anteriormente num determinado lugar, para dentro do seu espaço doméstico, para dentro de casa. Assim também como a escola, né? Nós estudamos, nós demos aula a partir da nossa casa. E aí foi muito mais fácil da gente perceber, né, que para que pudéssemos estudar ou pudéssemos trabalhar, nós precisávamos fazer algumas coisas na nossa casa. Precisávamos ter um lugar limpo, né, além de silencioso, com iluminação a melhor que a gente pudesse ter, mas esse lugar precisava estar limpo, né? Eu precisava de afastar os móveis, quer dizer, foram feitas várias movimentações para que aquilo que a gente conhece como trabalho pudesse ser realizado. Não é verdade? Agora, vamos olhar para a nossa casa, para o nosso cotidiano. Qual é o desafio? Vocês deverão observar no ambiente doméstico de vocês, na casa de vocês, as movimentações que as pessoas que moram com vocês, inclusive com vocês mesmos, fazem. O que é que essas pessoas fazem que nós podemos considerar como trabalho? Por exemplo, aquela pessoa que vai ao supermercado, ou vai ao sacolão, ou vai à mercearia para comprar, né, os itens necessários para limpar a casa, para o nosso almoço, né, para a nossa alimentação. Então, vai lá, seleciona, compra, traz para casa, dá o tratamento adequado, limpa esses produtos para poder guardar na geladeira, no armário, né? Descasca esses produtos, lava esses produtos, corta esses produtos para poder cozinhar, né? Para que nós possamos nos alimentar. Isso é considerado trabalho? Né? Arrumar nossa cama, né? Levantarmos, arrumar a cama, trocar os lençóis, colocar lençóis limpos, lavar esses lençóis, isso é considerado trabalho? Né? Eu coloquei aqui entre aspas, não trabalho, porque entre aspas mesmo, porque às vezes nós não enxergamos essas tarefas como trabalho, nós não consideramos essas tarefas como ações necessárias para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. E o desafio está em tirar essas aspas, tirar essa palavrinha não da frente, esse hífen, e considerar, ok, nós temos um conjunto de atividades no nosso ambiente doméstico, na nossa casa, que também se caracteriza, se classifica como trabalho. E aí, antes disso, vocês vão identificar essas tarefas, tá bem? Muito obrigada, espero que vocês tenham achado interessante e até a nossa próxima aula. Obrigada, tchau, tchau.